Esse vídeo é um desabafo. Rapaz, 5 anos e talvez isso tenha sido um erro. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar com vocês agora sobre esse canal, sobre nossa relação entre eu e vocês. 5 anos se passaram desde a criação do Cofre Nerd. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, muita coisa continua a mesma. Hoje eu consigo vir falar com vocês um pouco mais descontraído, de uma forma um pouco mais livre, sem roteiro, sem muito rodeio, etc. Um desabafo e também um muito obrigado. Primeiro, um muito obrigado durante esses 5 anos de canal. No ano de 2026, o Cofre Nerd completa 5 anos. É meia década, é uma data importante, é uma data em que a gente percebe que um projeto realmente dura e durou. Tem uma longa vida aí de vídeos, tem uma longa vida de shorts, tem uma longa vida de textos, tem uma longa vida de análises, de reacts, de jabás, de pedir para vocês se inscreverem, de pedir para vocês deixarem o like, de lives que a gente fez, de podcasts que a gente começou, de podcasts que terminamos. E hoje eu vejo que o Cofre Nerd ele já praticamente fez de tudo. Hoje a gente consegue falar sobre filmes, hoje a gente consegue falar sobre séries, nós falamos sobre quadrinhos, nós falamos sobre experiências. Foi através do Cofre Nerd que eu fiz muita coisa com vocês, foi através do Cofre Nerd que eu fiz muita coisa sozinho. Também não é tão legal quanto fazer coisas com vocês. É através do Cofre Nerd que eu consigo falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre uma das minhas paixões, que é o cinema, que são as séries, que é a cultura nerd em si. O Cofre Nerd ele mudou muito desde o começo, desde quando a gente soltou o primeiro vídeo falando sobre o finale de Lucifer, falando sobre o trailer de Gavião Arqueiro, sobre o podcast em que eu e o Yannis falamos sobre o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, enquanto a gente estava ansioso que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire fossem aparecer. E durante esses 5 anos a gente foi andando e foi caminhando e foi postando vídeo, e foi conversando e foi conhecendo um ao outro. Os cenários mudaram completamente. Se você olha para o primeiro vídeo, e eu às vezes até tenho um pouco de vergonha disso, você vê um Giovanni completamente diferente, você vê um cenário completamente diferente, despreparado, uma resolução pior ainda no meu celular antigo que serviu o seu propósito durante muito tempo, não posso ficar aí jogando ele na lama agora que tem um celular bom. Esse cenário mudou na nossa live de 3 anos, que pra mim é uma das coisas mais incríveis que o canal já fez. Esse cenário mudou muito, porém foram muitos anos ainda com ele. A gente fez o aniversário de primeiro ano, onde a gente fez a semana de aniversário, né? Então cada dia tinha algo diferente, cada dia tinha algo único nesse primeiro 1 ano de Cofre Nerd. Uma live do que é ser nerd, fizemos a nossa primeira tier list, fizemos o nosso assista que eu estou te indicando, fizemos o nosso primeiro sorteio do Funko da Capitã Carter, que a gente teve que mandar lá pro Piauí, porque uma moça acabou ganhando e a gente nem pensou que a gente poderia ter comprado direto pelo site, simplesmente mandado, colocado o endereço dela lá, e o frete seria muito mais barato do que mandar alguma coisa aqui pela Azul. Mas enfim, a gente teve o nosso primeiro ano, depois viemos o nosso segundo, que a comemoração foi um pouco mais morna, mas mesmo assim fizemos um evento, um jantar, uma festinha aqui, um churrasco entre nós, da equipe do Cofre Nerd, e depois tivemos a live de 3 anos do canal, o episódio 3, certo? Que deu muito trabalho, que a gente tinha combinado com um estúdio de podcast, esse estúdio fechou e deixou a gente na mão, que forçou a gente a ter o nosso próprio estúdio lá no João Galera, que durante muito tempo, mesmo que transitando entre o cenário que eu tenho aqui, foi a casa do Cofre Nerd por muito tempo. E eu adoro o jeito com que eu olho para aqueles vídeos e penso que aquele lugar foi o nosso cantinho durante tanto tempo, tantos papos de sexta que fizemos lá, tantas coisas impressionantes que fizemos lá. E hoje o Cofre Nerd tá muito diferente do que ele é. Hoje o Cofre Nerd tá muito diferente porque eu também tô muito diferente. O jeito com que eu faço o vídeo mudou muito. O jeito com que eu analiso séries, que analiso filmes, que analiso livros, mudou completamente. Referências que eu tenho acabaram afetando tudo isso. E principalmente vocês. Vocês fizeram isso. Vocês fizeram a gente mudar, a gente querer evoluir. Hoje o Cofre Nerd basicamente não é mais o que era antes. Ele se resume quase inteiramente a mim. Vocês me veem quase todas as vezes. É de uma forma melancólica, talvez, pois eu não acho que
seria proveitoso ter só o meu jeito aqui dentro do Cofre Nerd, e eu sou uma pessoa que sempre quis englobar muito meus amigos em tudo que eu faço, mas acho que existem momentos para tudo. O momento em que o Cofre Nerd era uma coisa muito mais integrada ao conjunto, ao estar junto, ao ir ao cinema junto, ao conseguir tirar um tempo para fazer uma live, passou, não existe mais. E não é por nossa, brigaram, ou nossa, isso foi completamente triste, etc. Não, apenas o tempo passa e as pessoas têm outros projetos, e as pessoas têm o próprio mundo, a própria vida, o que fazer. E o Cofre Nerd é a minha vida, em certo ponto. Eu amo esse projeto, eu amo esse canal. Quando eu comecei, idealizei, não imaginava que ele tomaria um caminho tão grande e um espaço tão grande dentro do meu coração. Não imaginava que vocês, aqui inscritos, tomariam um espaço tão grande do meu coração. Hoje o Cofre Nerd é diferente, hoje ele é mais intimista, talvez um pouco mais até maduro, mesmo com quadros de Batman, Harry Potter por aqui, mas mesmo assim ele ainda é um pouco mais parecido com o caminho que eu tô querendo seguir, um pouco mais maduro e talvez encontrando a minha própria vocação. Mas tudo isso eu devo muito a vocês, tudo isso realmente eu devo demais a vocês. Essa jornada de 5 anos, ela não foi algo assim que foi isenta de percalços. Em muitos momentos eu quis muito desistir, em muitos momentos eu quis muito parar e eu achava que não tinha ninguém, sabe, olhando, me assistindo. E talvez não tenha, talvez tenha, não sei. Muitas vezes eu pensava, por quê? Por que falar se não tem ninguém te ouvindo? Mas às vezes tem. E tem vocês. E eu quero muito agradecer a todos vocês que me ouvem de alguma forma, que acham que o que eu tô falando aqui é interessante. Eu não vou falar nem relevante, mas interessante, e tira um pouco do seu tempo para conseguir vir conversar com a gente. E talvez este seja o melhor feito do Cofre Nerd para mim, em que a gente nunca estabelece uma verdade, a gente sempre acaba conversando um com o outro aqui, vocês nos comentários, eu aqui. Eu quero muito agradecer isso, eu quero muito agradecer ao meu primo Yannis, que de verdade, no começo fez a identidade visual do canal, que participou do primeiro podcast, que é o Salas Podcast. Quero muito agradecer a todos que já entraram aqui no canal, que já fizeram um vídeo. Quero muito agradecer ao Hugo, ao Peru, que a primeira live ao vivo foi com eles, analisando o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Um dos podcasts mais gostosos de se fazer e mais incríveis foi com o João Galera, meu querido amigo. Papo de Sexta é um projeto que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito amor e que sinto muito falta de fazer. O Ayrton, que volta e meia vinha, jogava sua opinião polêmica e depois saía. O João, que sempre vem aqui falar sobre Star Wars com a gente e sempre divide um pouco da sua sabedoria. A Bia, que teve sua parcela aí pra dar um toque feminino pro canal, falar de Barbie com mais propriedade do que eu falaria, por exemplo. E é lógico, tem uma pessoa que eu preciso agradecer muito e agradeço até hoje porque ele está sempre comigo, que é o Franciel, meu grande amigo, o Dr. Who Best, que a gente começou nossa amizade por Dr. Who e ele veio aqui me ajudar, não só editando alguns vídeos, mas também me dando vários toques e me dando consultoria. Então, Fran, se o canal hoje tem essa cara também, é muito por sua causa e eu quero muito te agradecer e deixar meu agradecimento eterno aqui a todas essas pessoas. Quero agradecer também a todo mundo que já patrocinou o canal, a todo mundo que já mandou um produto seu, a Editora Records que manda os nossos recebidos literários, enfim, a todo mundo, ao Kumon, a Movicon, né, que sempre convida a gente para as estreias da semana. Verdade, eu só tenho muito a agradecer a todos vocês. Esse desabafo, esse agradecimento vem de um Giovanni um pouco cansado, às vezes de como as redes sociais mudam a todo momento, como a gente tem que se adaptar a todo momento para fazer conteúdo, o que é muito difícil, sempre lutando contra o algoritmo, sempre lutando ali para ver se o Reels vai bombar, ou se vai flopar, ou se o TikTok vai flopar, ou se vai bombar. Enfim, é um coração cansado. É engraçado porque quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, seria muito mais como um desabafo bem negativo, mas os resultados hoje do Cofre Nerd são positivos e esperançosos. Então, que esses 5 anos foram uma montanha-russa, esses 5 anos foram um mar turbulento, isso eu não tenho dúvidas. De que os próximos 5 anos, se eles tiverem, também serão, disso eu também não tenho dúvidas. O que eu tenho dúvidas às vezes é se você vai estar aqui falando com a gente ainda. Se você, por exemplo, comprou já o meu livro Uma Questão de Causalidade, se você já ouviu falar pelo menos
de uma questão de causalidade. É um projeto que também só é possível porque eu tenho o Cofre Nerd e o Cofre Nerd só é possível porque você tá aí assistindo. Então, muito obrigado por tudo que você já fez por nós, obrigado por cada like, obrigado por cada minuto assistindo aqui os nossos vídeos. De verdade, por esses 5 anos de Cofre Nerd e que nós possamos ter mais enquanto é possível. Enquanto o cinema permitir, enquanto as séries permitirem, enquanto a cultura nerd permitir. Obrigado por me darem forças para irem para a CCXP, obrigado por me darem forças para irem a eventos como o Geekfest e obrigado por não desistirem do canal, assim como eu também não desisto. Então é isso. Feliz aniversário, Cofre Nerd. Saiba que você é muito importante. Até a próxima.